Ora, então, cabe-me então a mim, cabe-me iniciar a conversa. Muito obrigado em meu nome pessoal por terem vindo até a Régua, obrigado à Câmara Municipal também, e eu iniciaria assim. Aqui há dias eu cheguei a uma conclusão muito simples, é que nós somos o resultado daquilo que vamos sendo. E aquilo que nós somos, aquilo que nos estrutura são as nossas memórias, é a história, que são os nossos anseios. Estamos num sítio onde se pode dizer que se entrecruzaram os nomes Barreto e o nome Costa Pinto, porque no virar do século XIX para o século XX, o Dr. Manuel Costa Pinto decidiu construir este belo edifício naquilo que era então a Quinta da Machoeira. Eu tenho uma curiosidade que é esta. Como é que os dois nomes, como é que as duas famílias se unem e em que momento é que este edifício passa a ser residência da família Barreto? Bom, muito obrigado pela vossa generosidade em nos convidarem, nós todos. Eu digo nos porque eu, como mais velho e sobrevivente da família neste momento, de algum modo represento todos os outros e também me sinto aqui também um bocado representar a memória do meu bisavô, Manuel da Costa Pinto, também não esquecendo o lado Barreto, que também tem muito a ver com esta casa e que também tem aqui mais representantes. Ora bem, a pergunta que me faz, um dos meus irmãos, que não pôde vir, José Barreto, tem feito muitos estudos, recentemente até, nos últimos anos, sobre a nossa família. E, portanto, ele teria melhor dados. Eu posso dizer apenas o seguinte, para brevemente situar o problema. Esta casa foi inaugurada em 1890, num ano mau para Portugal, como sabem, muito mau até. Depois de uma crise assim, anterior, com o Afonso Pereira de Melo, etc., veio uma crise grave internacional, mundial até. Foi após a proclamação da República do Brasil, em 89, os brasileiros deixaram de mandar dinheiro para Portugal. Isto é, as transferências, as remessas dos imigrantes cessaram durante uns anos. E isso fazia parte do nosso orçamento nacional. E, portanto, o país, de repente, ficou sem dinheiro. Não é? Houve também uma luta na Argentina, isso não veio para cá. Depois, houve problemas em África, como sabem, a questão do ultimato, em 1981 já. Depois, o clima era tão mau que houve até um levantamento de tropa no Porto, 31 de janeiro, em 81. E foi nessa fase muito difícil que o nosso bisavô concluiu as obras. Esta casa foi feita, portanto, não sei quanto tempo durou, nem sei sequer, uma das coisas que eu mais queria saber, para poder aqui dizer, quem foi o autor do risco, o arquiteto. Sabemos que foi uma firma do Porto. O meu irmão Fernando conhece melhor esse aspecto, mas penso numa firma, um nome assim como Ramalho, foi o traçado geral foi baseado em obras semelhantes francesas, na França. Nessa altura, como sabem, havia um estilo eclético que havia mais na Europa, mas em França e Bélgica, havia uma tendência a fazer pequenas casas rurais, ou algumas urbanas, que chamavam Hotel Particulier. Hotel Particulier, o nome que tinha. E eram casinhas jeitosas, e muitas das quais vinham reproduzidas com planta nas revistas. O meu irmão Zé tem algo disso.
Inspirado nessas casas francesas, que o meu bisavô conseguiu que tal firma do Porto configurasse esta casa. Ele quis que a casa fosse ao mesmo tempo uma casa moderada, sem grandes luxos, mas com comodidades e algumas inovações que teve. Por exemplo, esta sala oval era uma novidade, aquela porta de bola era uma novidade. Havia coisas que eram recentes nessa altura. Na Régua não havia, ainda, nesse tempo, construções deste tipo. Havia casas muito antigas, a belíssima casa Vaz, que existia seiscentista, no peso, ainda lá passei e fiquei isolado, no estado tradicional. Espero bem que seja possível um dia que cada vez mais difícil comprar, mas não havia muitas casas assim de vulto na Régua. Esta casa foi feita com, digamos, as poupanças do meu bisavô. O meu bisavô era pessoa da aldeia de Nogueira, aqui entre Vila e Régua, filho natural de pessoas do campo. A mãe dele mais posses, o pai nem por isso, mas que conseguiram pôr o filho a estudar em Coimbra. Ele foi um aluno brilhante, quer realmente no direito, quer também na política. Meteu-se na política e era um partido progressista, que na altura era chefiado por Anselmo Brancamp. Assim. Mais tarde, ainda no tempo dele, Brancamp morreu e passou a ser José Luciano de Castro. Ora, acontece que, e mais tarde, já que falo em política, meu bisavô separou-se do Partido Progressista com um chefe, um senhor que era deputado de Valpassos, chamado José Alpoim, pessoa que eu pessoalmente detesto, devo dizer, por simples razão, foi um dos principais dois que mataram o rei Dom Carlos. Não é? Não matou pessoalmente, mas desfiou a conjura, como está explicado no livro recente de José António Saraiva. E, portanto, acontece mas que José Alpoim se afastou do Partido Progressista e se quis aproximar dos republicanos, que já na altura começavam. E criou, aqui na Régua, um ramo. E nesse ramo entrou o meu bisavô. Portanto, se fosse hoje, eu diria, deixa mais essa gente. Mas, enfim, cada um tem a sua opinião. E aí acontece que ele criou, aqui na Régua, um jornal chamado O Dissidente. Havia, então, o Douro, que é o Douro também da Régua, e ainda há, se calhar, aqui na biblioteca, exemplares do Douro, do século XIX, e passou a haver o Dissidente. Nessa altura da Régua também havia um partido republicano embrionário que começou, mas aqui era pessoa importante, o Sr. Dr. Antão Carvalho, bem conhecido, que tem uma imagem muito bonita, aliás, à porta da Casa do Douro. Davam-se bem, estas pessoas, apesar das suas divergências, entendiam-se. Já que falam nisso, mais tarde o meu avô teve um filho chamado José Meireles Costa Pinto, que também morou aqui nesta casa muitos anos, dezenas de anos, até sair em 1954. Foi quando veio para cá a minha avó. E esse senhor era integralista, nacional sindicalista, Rolão Preto e inclusivamente monárquico. E, portanto, era adversário do António Carvalho. Pois, apesar disso, davam-se bem. E há histórias que eu encontrei na sua biografia, feita por Carla Sequeira, um livro grande, muito interessante, que narra tudo com imenso pormenor. É uma mina de dados. E ele narra o encontro dos dois com abraços mútuos, apesar de serem adversários políticos. Aqui na Régua. Ora bem, e para terminar, vou dizer como é que foi o encontro com a minha avó. O meu bisavô fez esta casa, portanto, mais pormenores poderei dizer mais adiante, sobre a casa em si, mas casou com uma senhora de Ovar, uma senhora oriunda de Ovar, ela nasceu aqui. A minha bisavó, Ana, nasceu aqui.
a régua. Ela e a mãe dela, a bisavó, mas era uma família de Alvarense, os Meireles, que ainda têm lá coisas que, na igreja, um órgão que eles ofereceram, está lá com a instituição dos Meireles. E vieram para a régua, começaram a régua com muita gente de fora que veio para cá radicar-se. Como também vieram pessoas da Galiza, não é? Os Osório, os Vasques, os Barquinhos, eram gente da Galiza que veio para esta terra. Ora, os Gomes e os Meireles eram de Ovar. E vieram aqui para a régua, e a minha avó cá nasceu, mas no fundo era uma menina, dizia a minha mãe dizia que foi a primeira pessoa que falou em francês aqui na régua, era a minha bisavó. Naquele tempo elas não podiam andar no liceu, não era fácil, uma menina podia ter acesso ao ensino público, mas ela tinha professores em casa. O meu avô casou com ela, e eu posso ver aqui, eu tenho aqui uns dados sobre o casamento, mas penso que foi pouco antes desta casa ser inaugurada, portanto, 1880, 10 anos antes da casa ser inaugurada. Teve 3 filhos. A minha avó, uma tia chamada Tia Clotilde, e um tio, o tio José, que também foi advogado e ficou aqui a viver mais tarde nesta casa. A minha avó era dos Barretos. Os Barretos também têm uma história muito engraçada, mas que tenho que ser muito rápido e dizer o seguinte: os Barretos, neste século, havia alguns no Alentejo, havia no Algarve poucos, havia sobretudo em Coimbra, em Castanheira de Pera. E é desse ramo da Castanheira de Pera que vem o nosso ramo dos Barretos. O meu bisavô era caixeiro viajante e fazia Bragança. E, portanto, ia todas as semanas, ou 15 dias, ia a Bragança, de Castanheira de Pera a Bragança. E como era um longo trajeto, parava em Mirandela e hospedava-se numa casa de hóspedes lá em Mirandela, numa pensão, de que era filha do dono, uma menina muito inteligente, que lia muitíssimo, amiga de ler e escrever, Maria Henriques. Ele namorou-se da menina e a menina deu-lhe a entender que só casando é que podia ser dele. E então ele casou com ela e ela disse que não queria ir viver a Castanheira de Pera. Nem em Mirandela, tem que ser a meio. E então, depois de muito verem, meio Mirandela, Régua. E vieram para a Régua. Ficaram aqui na Régua, realmente, onde o meu bisavô, caixeiro viajante, abriu uma loja, chamava Cima da Régua. Ali junto àquele cruzamento, em frente à Casa do Rancho, havia a loja, a Casa Barreto. Foi feita pelo meu bisavô, portanto, que lá ficou muitos anos e era conhecido mais tarde por o Barreto Velho. O Barreto Velho. Que teve, por sua vez, também alguns filhos, João, meu avô, médico, José, avô da Laurinha, realmente, e Rosa, cujo paradeiro depois nos foi um pouco menos conhecido. Acontece que, portanto, a minha avó Maria Arvado, filha mais velha desse meu bisavô, andou no Colégio de Esterdão, em Vila Nova da Gaia, era também uma menina minha amiga de ler, escrevia muito bem, falava muitas línguas, e tudo isso pintava. Estes quadros eram dela, estes painéis, tinha ela 15 anos, e foram pintados sob a ajuda de um senhor da Régua, chamado Afonso Soares, bem conhecido. Afonso Soares, que era, ao mesmo tempo, funcionário da Câmara Municipal, chefe de secretaria, não estou em erro, era também bombeiro voluntário, chegou a ser comandante dos bombeiros, era pintor e escultor. Esculpiu algumas peças, eu não sei se me rego alguma peça de Afonso Soares, e ajudou a minha avó a fazer estes quadros com 15 anos, numas férias de colégio, quando veio cá. Ele mesmo está a pintar alguma coisa cá. Eu não sei se as pinturas da entrada eram dele
ou se foram do professor dela, ela teve um professor belga que esteve cá um tempo na régua de passagem, e esse senhor fez, penso eu, as pinturas da entrada, e fez aqui no teto este espaço em branco, pintou umas flores. Dizem, eu nunca as vi, uma minha tia mais tarde, num acesso de fogo, mandou pintar. Foi pena. E como eu estava a dizer, portanto, a minha avó tinha assim jeito para a pintura e casou com o meu tio, com o meu avô Barreto, João Barreto. Casaram ainda quando era estudante. Na altura era muito raro o estudante casar, antes de estar formado. Mas a paixão era grande e assim foi. Eu só sei dizer, e com isto vou já acabar, o seguinte: o meu avô, João Barreto, era médico, mas não apreciava a clínica, não gostava. Dizia, uma frase dele é que a medicina é muito bonita, o que é estraga são os doentes. Dá uma ideia. O meu avô apreciava vinho, tinha uma firma, vendeu, produziu e vendia e exportou para a Inglaterra, etc. O meu avô tinha alguns clientes ricos, aqui nas terras das quintas aqui à volta, ia ver o doente de manhã, almoçava lá, a tarde toda, jogava bilhar e assim, e dava a coisa. Era assim que ele escrevia bem a medicina, a obra, aqueles anos. Ou então ia com clientes ricos passar um mês a Davos, na Suíça. Tinha sorte que havia gente rica nesse tempo, não é? E viviam essa vida. O meu avô, quando era ainda estudante, soube em Coimbra que aqui na Régua alguém disse mal dele. E ele então veio à Régua tirar desforço. Veio de comboio, era assim que se fazia, saiu na estação, veio a pé pela Rua dos Caminhos, foi à loja do comerciante que disse mal dele, deu-lhe 4 chapadas na cara, tornou para a estação e foi-se embora. Nem foi ver a namorada. Entendeu? Era bom, e pronto. Quer dizer, a minha avó falava disso mais tarde. Bom, portanto, é só para dizer, foi assim que os Barretos encontraram realmente os Costa Obviamente, portanto, esta é a vossa casa. Quer dizer, inicialmente o meu avô e a minha avó viviam na Casa Amarela, ali em frente à farmácia Castro. Ao lado dos armazéns do mercado. Sim. Vivíamos lá até 54. E depois em 54, no desenvolvimento das partilhas, havia 3 irmãos, portanto, o Dr. Costa Pinto, que era muito conhecido, se houver aqui pessoas mais antigas da Régua, vivia no Peso, mas nesse momento vivia aqui. Apesar de ser o mais velho, dos 3 irmãos, o mais velho era a minha avó, Maria Adelaide, ele, por ser homem, por ser advogado, estava naquela época, tinha um ascendente muito grande sobre a família, pôs e dispôs e, portanto, nas partilhas acabou tudo mal, como é normal, quando alguém põe e dispõe sem dar grandes satisfações. E então surgiu a partilha, fizeram três lotes que seriam a cabeça da herança, os 3 bens mais valiosos, que ficaria o Palacete num deles, que ficaria a Quinta do Espinho, quem vai dos Encambalados para cima, para Santa Marta, antes de chegar àquele sítio que se chama... Encambalados mesmo, não é? Do Rodo para cima, é ao contrário, vai do Rodo para direita. Exato, essa quinta do Espinho era a cabeça, e a outra cabeça do património era uma quinta que havia no Peso, uma casa não comparada com esta, mas muito boa, mas sobretudo uma quinta onde hoje está feito o bairro, um dos bairros municipais da Régua, por onde foi também ampliado uma parte do cemitério. A quinta era enorme ali e, portanto, ficaram nestas três situações. Um dos irmãos já vivia em Lisboa
e, portanto, achou que um palacete nem a quinta de lá de cima não servia para nada. Dizem que terá influenciado a minha madrinha, chamada Dona Maria de Jesus, mais tarde vem a casar com um advogado aqui da Régua, o Dr. Caetano, vizinho aqui da doutora Maria José, em Goiás, teria motivado para ela, uma vez que chegaram a um acordo que a minha avó, como mais velha, poderia escolher primeiro, e ela escolheu o lote que tinha ao palacete. As más línguas dizem que, como eram as 3 irmãs solteiras, que quando casassem podiam casar no palacete. Elas já eram trintonas, já os casamentos já estavam um bocado por um canudo, mas ela na realidade escolheu. E o tio Costa Pinto, que seria o segundo a escolher, escolheu lá de cima o peso, e eles ficaram com aquilo que na realidade queriam. Quem mora em Lisboa é ter uma quinta no Douro, de grande produção, como era na altura, ainda hoje é bastante boa, mas é assim que se chega a esta partilha. A minha avó, entretanto, tinha casado com o tal doutor João Barreto, que o meu irmão falou. O meu irmão João referiu que ele, que praticamente não existia medicina, ele era o médico da CP. Era o médico oficial da CP. A CP na altura tinha muita gente. A CP tinha para 200 empregados ali. Eram oficinas desenvolvidas, o doutor deve saber disso. E ele era o médico da CP. Primeiro porque exercia, tinha uma retribuição mensal, mas sobretudo tinha um passe que não se percebe muito bem porque ele dava para andar na Europa. Não era em Portugal, era na Europa, por causa dos médicos ferroviários, era uma história qualquer assim que havia. E ele aproveitava essas viagens para vender as caixas de vinho que depois, chegando cá, se expediam para os diferentes sítios. Acrescentar apenas das coisas que o meu irmão João disse, acrescentar apenas uma coisa, a fixação dos meireles do Alvar bem ligados ao sal. Os mais antigos conheciam com certeza a casa onde era o registro civil, ali na Rua das Vadeiras, Custódio José Vieira. Essa casa era um armazém de sal na cave e no resto do chão. Eu lembro-me ainda, há muitos anos, a parede estava carcomida do sal. E porquê que era ali o sal? Por causa do rio. Vinha e depois era expedido por isso. Portanto, eles fixam-se nisso. Um bocadinho de má língua também não faz mal a ninguém. E a minha sogra do sal ajudou o tal advogado super famoso no dinheiro para esta casa, porque a casa, como devem ter imaginado, terá custado um valor. Portanto, não sei se queria fazer mais alguma pergunta. Não, era pronto, e aqui aparece, e hoje deparámos-nos com o Palacete dos Barretos, na realidade é o Palacete de Costa Pinto, não é o Palacete dos Barretos. Há sim duas coisas. Se forem a Vila Real hoje e perguntarem pelos Barretos, dizem, os Barretos é gente muito alta. Não é? O meu pai tinha 1,64 m, a minha mãe era mais alta que ele, mas os Barretos é que são altos hoje. É um bocado como o Palacete dos Barretos. O Palacete dos Barretos era Costa Pinto e não Barretos. Gostaria de lhes dizer, há uma fotografia muito bonita do Palacete, tirada pelo avô da Laura, José Barreto, que era fotógrafo, tirou uma série de fotografias da Régua. Eu terei umas 4 ou 5, o António, que é colecionador, disse que terá mais, talvez, do que isso. 22. 22? Eu vou fazer uma cópia. Vamos-lhes enviar. Agora, há quem faça reedições, não é? Por facsímile e assim. Eu lembro-me, seria. A de Palacete, então, é muito, muito bonita. Muito bonita. Os jardins como eram naquela altura, muito, muito bonito. Eu não sei se lhe cheguei a mandar, mas mando-lhe por WhatsApp. Portanto, era uma coisa que eu diria que poderiam fazer. O tio José morreu muito novo. Portanto, tinha um filho, o tal primo direito do meu pai, que se chamava também Manuel, que é o pai da Laura, o pai biológico, se pode assim dizer. E pronto, eram as coisas que eu gostaria de ter acrescentado ao que o meu irmão disse. Se o doutor Igreja precisar de alguma... Não, eu agora estou com uma curiosidade, é um desafio também, que é nós recuarmos um pouco no tempo e
imaginarmos, criarmos a imagem até de que era a régua há 50, 60 anos, isto no seguimento de uma coisa que o Dr. António Barreto disse há pouco, que disse que se lembra de 1950 ver a Volta a Portugal em bicicleta passar aqui em frente. Certo? Foram vários anos seguidos e a Volta a Portugal não tinha etapa na régua, passava na régua. Vinha, talvez, de Vila Real, não sei de onde viria, e seguia para São Frio, não sei para onde, quando era o fim da etapa. E durante esses anos, eu lembro que estava aqui em férias na régua, nós passávamos muito as férias de verão aqui no Palacete, e havia dois momentos de festividades. Um era a procissão Nossa Senhora do Socorro, juntava gente na rua, nesta rua terrível, e a Volta a Portugal. 2 ou 3 horas antes da volta a passar, a Rua da Ferreirinha, esta rua aqui, estava repleta de gente à espera que passasse os ciclistas. Pensem só o que é uma fila com 50 ou 100 ciclistas nesta rua, que hoje parece estreitíssima. Começavam para nós, os mais velhos, tudo que era grande, quando éramos miúdos, hoje parece muito pequenino e, de facto, 80 bicicletas aqui. Esta era uma grande festa do ano. Tinha uma particularidade que eu nunca esquecerei, tanto na Volta a Portugal como na procissão Nossa Senhora do Socorro. Quando passavam as pessoas, íamos-se embora, a procissão acabava e nós íamos ao jardim. Aqui, esta espécie de pátio agora, antigamente era um jardim, tinha umas palmeiras primeiro, depois as palmeiras foram substituídas por uma espécie de abetos, umas árvores grandes, e ao lado das grades de ferro tinha uns arbustos que tapavam uma pequena parte. Então a gente ia ao canteiro que estava dentro, para cá da grade, o canteiro em baixo, todos os anos encontrávamos 3 ou 4 carteiras vazias, que eram os carteiristas, que aproveitavam aquela misturada de gente, sacavam as carteiras, tiravam o que estava dentro e tiravam para dentro do jardim. Metade das carteiras eram vazias, mas também havia de vez em quando uma que tinha um bilhete de identidade ou qualquer coisa assim. Era uma coisa estranhíssima que fixou. E eu queria saudar-vos, depois dos meus irmãos, é preciso atrevimento para dizer o que quer que seja. Mas o que eles acabaram de falar, a frase não é minha, a noção não é minha, é de historiadores e pensadores mais importantes do que eu, que há muitos anos que falam do espírito do lugar. A expressão é francesa, l'esprit du lieu, o espírito do lugar, isto é, os lugares criam pela sua vida, pela sua história, há qualquer coisa que fica ali. Eu estava a ouvir-nos e a pensar em tudo isto nasceu Costa Pinto. E foi Costa Pinto durante 50 anos, eu sei, 50 anos, virou sem que ninguém tivesse tomado decisão nenhuma. Passou para os Barretos e agora é a biblioteca. Então, são 3 boas vidas. Costa Pinto, Barretos e biblioteca. Quero recordar ao Sr. Presidente da Câmara e à Sra. Vice-Presidente que nós demos, a nossa família, talvez 3 Presidentes de Câmara. O primeiro, Manuel Costa Pinto, que foi Presidente da Câmara durante um prazo, o velho José Costa Pinto, O quê? Presidente da Câmara. Não sei, na altura dizia-se administrador do Conselho, mas foi meses durante a monarquia do Norte. Pronto, e recebeu. E foi daqui para a cadeia. Era administrador, Presidente da Câmara. Quando a monarquia do Norte entrou em Portugal, as tropas chegaram à Régua e a mais 1 ou 2 sítios, no Minho, e o José Costa Pinto, o José Costa Pinto, com mau cálculo político, entendeu que a monarquia do Norte ia ganhar, ia vencer. E armou-se administrador, pôs a faixa à volta do peito e foi receber, não sei se era o Paiva Conselhos, que é o general. No dia seguinte, foi de Caramanjola para o Porto. Só mais 1 ou 2 recordações que eu,
pensar nesta conversa convosco aqui, a gente dá-se conta que a nossa cabeça e os nossos sentimentos misturam duas coisas. Uma que são os factos, as histórias, as datas, a razão, e outra são os puros sentimentos. As primeiras coisas que me vieram à cabeça hoje foi primeiro as carteiras vazias no jardim, que é uma coisa completamente ridícula e patética, mas foi logo. A segunda era naquele portal que está ali agora, todos os anos, durante 2, 3 meses de verão, a caseira trazia produtos para a venda. Há uns morangos, umas mologas, uns tomates, uns pepinos. Eu achava que extraordinário, uma casa deste tamanho, tão rica, tão bonita, com uma senhora à entrada a vender esses coisas. Depois, a coisa mais maravilhosa que aconteceu nesta casa foi em 1959, 60. Eu andava a meter o nariz de um chamado nas caves, no que são agora as caves modernas da biblioteca. Ali havia instalações muito antigas e um bocado num canto, até aos anos 40 e tal, havia uma vaca, produzia leite para a família. A família... Era 50. Hã? 50. 50. A família não ia comprar leite, a família ia lá mais buscar o leite que havia e vinha o leite que havia. E aqui havia porco, que também se matava uma vez por ano e também fazia um escarcéu medonho. E de repente eu pus-me a visitar as caves e o que é que lá havia? No lado esquerdo das caves, por aqui por baixo, e umas tarimbas de madeira, com talvez 1,20 m, 1,30 m de altura. Essas tarimbas criavam um grande terraço, uma espécie de terraço de madeira. Tinha duas utilizações. A primeira, quando havia vindimas ou trabalho, servia de cardenho. Eu não vejo que há pessoas só com um bocadinho mais de 30 anos é que sabem o que é um cardenho. O cardenho é onde dormiam os trabalhadores. E por cima da madeira punha-se palha, às vezes uns colchões de serradura ou qualquer coisa assim, e os trabalhadores dormiam ali com umas mantas. E, portanto, aqui durante um certo tempo por ano era cardenho. Fora isso, era a colheita, porque a colheita, as abóboras, as peras, a fruta, não podiam ficar no chão, ganhavam umidade, e então ficavam em cima desses cardenhos, dessas madeiras. E eu achava muito estranho que aquilo era um evento de altura e nunca ninguém sabia o que é que estava por baixo. E a gente estava a espreitar por baixo. E qualquer coisa. Aquilo durou-me na cabeça há 2, 3 anos. Até que um dia perdi o juízo e fui lá para dentro, para baixo daquilo. E faço a descoberta da minha vida, que foram 50, 60, 70 caixas com vinho do Porto. Metade das garrafas estavam perdidas, estavam deitadas, tinham perdido a rolha, mas metade das garrafas eram de 1813, 1830, 1890. Ainda me lembro das datas hoje. Trouxemos com o Manuel Caseiro, como é que era o Manuel? Que era o João? Não sei, na régua chamavam xaramaneco. Trouxemos as garrafas e durante 15 dias instalámos uma mesa de operações lá em baixo, que era esvaziar as garrafas uma por uma e tentar aproveitar os vinhos e passar para garrafas novas. Digo-vos que ao fim da tarde, quando eu vinha jantar, não estava em todo o meu juízo. Mas aproveitámos umas dezenas largas de garrafas que foram distribuídas, creio que entre nós, eu já não tenho nenhuma, não sei se tu tens algumas, não sei se ainda tens alguma garrafas. Olha, De 16, de 13 tinha uma que estava estragada, desfez-se. 1930. Vocês já viram aquele ladrão nem tem 8 aí. A minha madrinha deu-nos, que acabou de fazer. Bebeste menos. Nós ainda temos. Deteste. Do Nuno. Mas são de 1830 ou são as de 1982? Em 62, as garrafas E nós temos 82 também. estavam naquelas salas de entrada, quem entra à direita, estavam ali umas dezenas muito largas de garrafas, tinham sido acabadas de arrolhar, e devo dizer com um enorme atrevimento e ignorância, que era eu e o Manuel Caseiro,
houve um senhor que veio cá dar uma ajuda e disse, isto está bom, isto está mal, mas aquilo foi um bocado atrevido. Eu penso que cometemos erros de criar garrafa. Vieram para aqui para cima e em 62 houve a grande inundação da Régua do Douro, que é talvez, se não me engano, a segunda maior do século. A primeira foi em 1906 ou 1907, talvez. E a segunda foi Cheia. cheia de 1909 e depois 62. 62. E então, eu estava em Vila Real, era férias, era talvez dia 1 ou 2 de janeiro, no princípio do ano. Eu estava em Coimbra, nessa altura, em Vila Eu Real. andei aqui no barco, na rua. Vim para aqui, para a Régua, e já com os bombeiros, tiramos a nossa avó e as nossas tias, levamos a avó para o hospital, levamos as tias não sei para onde, se foram para o hospital ou se foram para a casa de alguém, amigos, familiares, e ficou cá em casa, ficaram o meu tio, Caetano de Barros Poiares, advogado da Casa de Douro, Dona Nacional, uma grande garganta, esse Manuel, caseiro, e eu ficámos os três a tomar conta da casa. Porque já no jardim e na rua passava-se de barco. Era um barco que andava, barcos de bombeiros, a receber pessoas, a trazer comida, água, coisas assim. Então, a grande preocupação é salvar as garrafas. E estivemos 2 ou 3 horas, o tio Gaetano, o caseiro e eu, a tirar as garrafas do chão e a pô-las em cima das mesas. Porque era 1,5 metro, ganhava. A água chegou às escadas que ainda ali estão, chegou a 5 centímetros do último degrau. Não chegou a entrar em casa. Estas têm cá, António? Só que o tio Caetano e eu demos conta de algum trabalho feito e isso criou-se uma lenda da família. A minha versão da lenda é que o meu tio Caetano de Barros Poiares apanhou a maior bebedeira da vida. Teve que ir arrastos para as escadas acima. A única coisa que eu tenho tristeza é que as escadas que havia aqui desapareceram. A única coisa que me faz aperta o meu coração. Mas eu tive que empurrar o tio Caetano lá para cima, quase a pontapé, porque eu estava completamente bêbado. Isto é a minha versão dos acontecimentos. A versão Vou dele... fazer uma pequena introdução muito rápida. Mas, pelo menos, tiraram as escadas, mas recuperaram a cúpula. Porque é claro, a nossa avó sim, tinha sim. tapado a cúpula. Sim. E recuperaram. A versão dele é exatamente o contrário. Que eu a maior bebedeira da minha vida e que ele teve-me a levar às costas para o andar de cima. O mistério nunca será resolvido. Eu tenho a solução para o caso, emborracharam-se os dois. Está-se mesmo a ver. Esta casa tem todo este lado importante que o João contou e o Fernando, de alianças partidárias, alianças políticas entre famílias. Havia um arquiteto francês, não era um desenho copiado. Tem esta história toda, que é a história importante do lugar. E depois há estas histórias que a gente recorda. Eu lembro-me de estar aqui com o meu pai, aqui nesta sala de jantar, e o meu pai a apontar ali. Por aqui via-se Salgueiral, via-se Godinho, os 4 caminhos e Salgueiral. O meu pai a contar, António, sabes o que era esta rua aqui? Era a estrada de Lavraim, que era no princípio do século. Ainda não havia carro, ou quase não havia carros, e de vez em quando aparecia um carro. Então as pessoas do campo diziam, lá vem um! Chegavam, e a voz das pessoas chegava aqui antes do carro. Então iam eles, não eu, iam para a janela e para a rua ver o lá vai um, que era mais um carro que chegava. E para mim esta casa acabou por ser feita destas das coisas importantes e depois destas coisas da vida, do nosso. Coisas que cada um de vocês têm sempre. Há bocado uma coisa que não cheguei a dizer. Quando falaste nos nossos antepassados, ou parentes, que foram autarcas aqui, esqueci de dizer uma coisa que é uma homenagem que lhe faço ao meu bisavô, o meu bisavô Manuel,
Costa Pinto, que deu origem àquelas 3 letras que estão lá abaixo no portão, MCP, agora Costa Pinto. Quando foi, na altura, não se dizia Presidente da Câmara, acho eu que se dizia Presidente da Direção. Quando ele foi Presidente da Câmara, fez o aterro da Alameda, com as pedras que foram tiradas em frente da Câmara, de um muro, não é? Ele tirou e onde construiu um jardim que tinha um coreto, também conhecia-se coreto pequenino e tudo isso. Coisa que estava assim um ar agradável à terra, não é? E, portanto, foi esse tempo. Só queria dizer isso. Não tem mais nada sobre obras do meu bisavô, mas isso é verdade. E já agora, a proposta agora de seguir, queria lembrar uma coisa que eu encontrei do meu bisavô, Manuel Costa Pinto, que proferiu num discurso que fez em defesa do vinho do Douro, disse há 140 anos o seguinte: se não se importa, isto é muito atual, contra a entrada do vinho espanhol e sua venda, como se português fosse, numa altura em que parte da produção do ano anterior se encontra ainda por vender. Isto disse em 1893, há 140 anos. Por acaso, ouvi esta história muito aqui há dias. Ontem ou de ontem, se calhar ali. Se calhar. Manuel, posso só dizer Claro. uma coisa? Foram aqui referidas algumas memórias que eu também vivi. Por exemplo, eu também naveguei num barco aqui na Rua da Freira, uma das cheias. E então aqui viviam 2 famílias que eram muito conhecidas também na altura, que era um que era médico, que era o Dr. José, o Dr. José, e o Dr. Cândido, que era Gouveia. certo? E então, os nossos avós, que eram irmãos, certo? O avô João José. o avô José, e então contava-se que o avô João, que efetivamente não gostava muito de médico, mas gostava muito de exercer medicina, era muito da polícia. Então, muitas vezes, aliás, nós aquelas árvores, nos jardins, e ele subia para cima das árvores e começava a gritar para o outro lado, a dizer: Doutor Cândido, fecha as janelas, fechem as janelas, meninos, que eu estou aqui nudo em cima da árvore. Então, eles fechavam as janelas, quer de um lado, quer do outro. Contava-se muitas vezes estas coisas. Aquela situação que eu acho que é fantástica, que o João deu agora, que em 1820, o vinho espanhol chegava. Foi há 140 anos, 1890. 1820. Ou seja, estamos neste momento no Douro a viver uma crise grande, uma crise global, e que é exatamente aquilo que estava, que é uma crise repetida, em que a região está a receber muito vinho que vem de Espanha, sobretudo da região de La Mancha, e que chega aqui em caminhões seguidos e que naturalmente está a causar grandes prejuízos em termos da própria economia da região, pois não são tomadas as devidas precauções e sai como vinho que vem do Douro. Se saísse como vinho que vem da União Europeia, pronto. Agora, sair como vinho que vem do Douro, acaba por não dignificar a qualidade, tal como o Sr. Presidente falava, que nós temos que preservar do vinho da nossa região. Porque ele acaba por ser misturado e sai um packing box, que também não é algo que contribua para uma boa imagem da região, em termos de qualidade, e é um momento muito idêntico exatamente àquilo que se falou. Há mais 6 anos só queria dar esta reflexão e conjunto. Essa história da árvore também Já tinha ouvido? tínhamos ouvido falar. Eu também ouvi que ele ia passear para o meio das vinhas. É inevitável que estava graça. Eu acho que a história está um bocado enfabulada porque o avô João Barretos nunca morou nesta casa.
Morou naquela casa lá embaixo, ao lado da Armazém do Mercado. Essa história eu já. Ele nunca morou nesta casa. Ele morreu em 38 e esta casa foi nossa a partir de 54, chegou aos Barretos. Mas empregados. Não. O consultório aqui era um consultório de advocacia, do Dr. Manuel da Costa Pinto. Uma das questões que me fez é se esta casa tinha vida. Tinha vida, sobretudo, até enquanto cá viveu o tio Costa Pinto, fundou na Régua uma coisa que hoje era impensável, que era um clube de brizes. O clube de brizes tinha uma sede própria, que era um primeiro andar, algures entre a Casa do Rajo e os Fortunatos. Devem-se lembrar que é inovador. Ali, não sei se era mesmo por cima, era inovador. Um clube de brizes. Lá está, ele habitando aqui a casa, faziam aqui muitas partidas e torneios de brizes, porque ele era um grande entusiasta. E ele ele tinha um ritmo de vida, um estado de vida, um bocadinho, se calhar, acima das possibilidades, mas gostava deste género de coisas. Respondendo também à outra parte, haveria aqui uma série de festas que foram feitas, nomeadamente os anos da minha avó. Minha avó faleceu em 63, mas nos anos 40 e 50 sempre se festejou. A seguir ao casamento da minha madrinha com o tio Caetano, ele trazia uns guitarristas de uma aldeia, Bujões. O Cego. O João Cego. O João Cego vinha aqui nos anos da minha avó. Bujões é perto do Poiares. Bujões, exatamente. Porque a minha avó fazia anos no mesmo dia do genro do tio Caetano, no dia 20 de setembro, ontem. E faziam aqui grandes festarolas, além da jogatana. Eu herdei uma dessas mesas de jogo, para não ver, que está em minha casa com a televisão em cima. Mas faziam-se. Depois, com o correr do tempo, a casa passou a ser habitada fundamentalmente pela minha avó e pelas tias, e não se fizeram ocasionalmente uma outra, depois da minha avó ter falecido, uma outra festa se fez. A última foi eu que fiz o batizado da minha filha mais nova aqui. Ali com o ilustre padrinho, em 77. 77, outubro de 77, no dia 30 de outubro de 77. Foi a última festa que se fez aqui. Uma das festas fantásticas que eu assisti na Régua, teria eu 5, 6 anos, foi na Casa Vaz, a famosa. O Presidente também deve ficar amargurado quando lá passa, não se lembra como ela era, já viu imagens de como ela era antigamente. E dentro era muito bonita, tinha uns candelabros muito bonita. E eu, em miúdo, eu andei na escola primária aqui, fui aluno do Teófilo, que era casado com uma médica, aqui uma médica, era a única, suponho que até era a única médica da Régua. Eu fui aluno da 3ª e 4ª classe. Portanto, eu tive aqui uma certa vida e convivíamos muito com a família Nogueira Gomes de lá, e que faziam lá festas, mas mesmo de requinte. E enchiam uma grande taça com canto, que é uma coisa que veio antes da sangria, e eu uma vez em miúdo, eu vim tirar com uma chave, estava gelado e tirei e bebi aquilo. Pronto, a partir daí foi o rei da festa, com 7 ou 8 anos. Mas diga, António, queria agora fazer só uma coisa que é isto, enquadrar a casa, inícios do século XX, tempo, ao longo das décadas, a casa no sítio, isto é, temos a Lixoeira, a quinta, esta casa é construída dentro da quinta já. Exatamente. Quais eram os limites da quinta? Beira-Rio, e para lá era aquela vinha que fica atrás da Móvel. Não sei se ainda é Móvel, que agora era do Sr. Queiroz, que antigamente era dos Sequeiras, talvez era uma família que eu não me lembro agora o nome. É a família Queiroz, Alves Souza. Sim, esses compraram. Nós, inicialmente, era outra pessoa que nós íamos até lá, mas a quinta fazia as traseiras do palacete e as traseiras da tal casa amarela onde nós vivíamos.
Essa casa amarela foi mais tarde comprada pelo Sr. Colombano, que lá fez um edifício de apartamentos. Apenas uma pequena lembrança, aquilo que o António falou há um bocado das lojas. As lojas socorriam as pessoas da beira-rio nas cheias, exceto a tal cheia que é a água bruta que é em cima. Mas aquelas cheias mais cíclicas que havia antes das barragens, de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, nós a certa altura tínhamos as lojas cheias dessa gente que vinha viver, que vivia nestas coisas que o António fala, estas mesas dos carganhos, não é? Mas sim, mas diga, mas... Durante as lutas no Artigo Norte, vieram para cá pessoas também refugiadas. Sim, este. Várias pessoas andaram fugidas, foram aqui recolhidas e, claro, tropa abultada, como se dizia na altura. Sim. Tropa abultada, esta casa sempre cheia de tropa. Sim. Há algum tempo. Sim, porque nessa época as coisas na água aqueceram, porque há imagens da sede da Santa Casa da Misericórdia, à estação a arder, porque também há uma imagem das tropas a atravessarem a ponte. Acho que eles estavam escondidos na Quinta dos Poços, que é uma quinta ao lado da Quinta Branca, lá do Rio. Chegou a haver tiros e as coisas aqueceram bastante. As tropas monárquicas foram a Tel Aviv e algumas chegaram quase a Castelar. Sim. No livro do Santana Dionísio, sobre o Alto do Lignoto, ele fala muito bem disso, conta isso. Eu já agora, a palavra, queria, há bocado o irmão falou quanto custou esta casa. Eu fiz um estudo sobre isso e consegui encontrar, não as contas da casa, mas para referência, quanto é que ganhava o meu bisavô Costa Pinto por ano na advocacia. Os dados que tenho são de 98, já 8 anos depois da casa feita. O meu avô comprou esta casa, segundo a minha investigação, por 20 milhões de reis. 20 contos. O meu irmão Fernando tinha um dado que é 300. Eu acho impossível, porque o meu avô nunca poderia ter tanto dinheiro. 300, nessa altura. E eu vou dizer, ele ganhava para a advocacia, em 98, cerca de 3 contos de reis por ano. 3 contos por ano. Havia meses das feiras judiciais em que ele fazia 20 mil reis ou assim, e havia meses bons, maio, junho, era o excelente Espanha, em que ele fazia 300 e tal mil reis. Em média, dava 200 mil entre 200 mil por mês. O que faria por ano 3 contos. Ora, se ele fazia por ano 3 contos, ele não podia comprar a casa por 300 contos. É evidente. Por 20 o valor que eu tinha, para a tirariazinha, foi 20 contos. Claro que era o que ele ganhava na advocacia. Ele teria ainda ritmos, não sei se teria no bancário, mas esses. Agora, a advocacia era isso eu li. Sim, mas para se lançar a fazer uma casa destas, tinha que ter algum longo. Sim, pois. Aliás, esta casa, quando foi inaugurada, não estava ainda completa. Há fotografias, como conhecemos, em que a balaustrada do terraço não está ainda completa. E além disso, havia alterações, por exemplo, a cozinha não era como é agora, tinha uma chaminé diferente. E não havia casas de banho com banheira, mas sim com sanita apenas. Nesse tempo as pessoas tomavam banho nas salas, com uma tina. Eu ainda vi e tomei banho numa tina, aqui em cima, no quarto, se possível. Já havia banheira, mas a minha avó quis tomar-se banho. Eram as tinas com costas e tal. Havia uma criada, como se dizia, com uma esponja, e ficava às costas, nos pisos e tal. Era assim. Só depois, mais tarde, anos 30, 20 e tal, é que terão feito as banheiras.
E até então não havia. E mais obras não. É engraçado, nesta casa nunca houve capela. Em algumas casas parecidas, na Casa Vaz, havia uma capela. Eu falei há bocado da Casa Vaz porque pertenceu a um primo nosso, o primo Nogueira Gomes. Nogueira Gomes, os Gomes eram do Algar e eram parentes da nossa família. Portanto, e o primo Gomes, que foi por a misericórdia aqui na Régua, e a mulher Dona Dulce, prima Dulce, eram na altura. E tinha uma capela, linda, mas tinha. Aqui não havia. Nesta casa havia uma sala onde estava um oratório de madeira, mas não havia capela. Talvez por opção o meu bisavô. Sim, a época também é um pouco diferente. Casa Baixa, com 18, início do século XX, já não havia tanta propensão de pedra. Posso só dizer duas ou três coisas mais rendo ao chão, como representante da geração a seguir. Mais rendo ao chão, porque esta casa era um fantástico parque de diversões para quem era um miúdo. Para quem era um miúdo, esta sala era gigante. A minha diversão especial era roubar a água das pedras salgadas à tia Clotilde. A tia Clotilde estava nesta mesa que havia aqui, onde a gente almoçava e jantava. A tia Clotilde tinha embaixo, junto aos pés, a sua água das pedras. A minha diversão era fazer desaparecer a água das pedras e irritar a tia Clotilde. Outra diversão fantástica que esta casa tinha era brincar com um urso que havia em madeira, ao cimo das escadas. Havia uma arca que se levantava à tampa, que era uma imitação, basicamente, Arts and Crafts, ou qualquer coisa assim do género, aspirar a um medievalista, não é? E que tinha um urso em madeira, mas com uns olhos que estavam madeira, aqueles olhos que têm os bonecos de urso. E a gente andava a brincar para casa do urso, não é? Depois íamos lá para usar, curiosamente, antes que alguém descobrisse que a gente tinha tirado o urso do sítio. A outra coisa engraçada era que a arma tinha pintado uns escudos de armas, que não era nosso, não tinha nada a ver com isso. Nunca tinha nada a ver com isso. Costa Pinto. Era um Costa Pinto. Brasão Costa Pinto. A mim sempre me disseram que era verdadeiros. Pois sim, verdadeiro, era. Eu não os recordo, eu não tenho. Tinha umas costas até, as costuretas. Ora, era uma geração mais nova naquela altura, que nos servia para brincar aos castelos. Evidentemente, quem estava sentado em cima da tampa da água era o rei. Estava a imaginar. E a segunda coisa que eu recordo das mesmas escadas, as tais, aliás, duas coisas mais, que era roubar os varões que prendiam a tapeçaria que estava a descer pelas escadas abaixo, roubar os varões e andar a jogar à espada. E a outra coisa era, depois de tirar os varões, a gente fazia da escada, autenticamente, um jantar ao pé, era um escorrega, e descia por ali abaixo, um chamado, escorrega lá, bate comigo. Isto era feito por mim, por meus amigos do outro lado da rua, alguns ligados a uma casa que havia ali que tinha. Era uma tasquinha que tinha pipas e onde havia muito barulho sempre. E ele tinha dois filhos, eles vinham para cá e a gente virava esta casa, transformava esta casa num espaço de banho. A outra coisa que eu me recordo, e é a última que eu vou dizer, era que ali era a vinha, e na vinha havia uma obra, uma bomba d'água. Sim, Que era, obviamente, não podia ser outra coisa, um leme de uma caravela portuguesa. E a gente ia corrido abaixo, nas nossas imaginações, com aquela obra gigantesca, a fazer de conta que estávamos a pilotar aquilo. Pronto, são chamadas memórias rendo ao chão, mas que fazem parte das memórias da casa. Do lado masculino, não sei que era uma memória rendo ao chão feminino. As nossas eram passadas na cozinha, inclusive. Imensas histórias, toda a gente da regra, daqui da família, contavam-nos Enquanto nós andávamos a imaginar. E a ver as outras estávamos a fazer entrevistas. Ia saber do outro lado, falacete. O outro lado do falacete. Foi no outro lado da conversa, acho que para finalizarmos, se calhar, pedia-lhe só o favor de viajarem um pouco até ao vosso tempo de crianças, de meninos, para nos transmitirem aqui a sensação que era estar nesta casa durante algumas semanas.
É uma sensação que nós temos, não é? Eu gosto, não é? A primeira impressão que eu tenho é que me parece que a casa encolheu. Quer dizer, eu era pequenino, a casa era enorme para mim. Quer dizer, esta sala parece-me metade daquilo que eu imaginava. Mas isso é um problema, não é da casa, é meu, não é? O meu cérebro é que é diferente. Temos sempre essa noção. Tenho muito prazer em ver as pinturas, que me comovem muito, não é? E acho que foi uma pena. Pinturas que foram da nossa avó, menina de 15 anos, com o seu mestre Afonso Soares, que eu acho que era uma pessoa de muito valor. Eu há um bocado não disse que ele era historiador, mas sabe isso. Eu, quando era pequeno, li uma história que ele tinha, Apontamento da História de Pesarão, que é de 1907, o ano em que nasceu meu pai. E ele depois, mais tarde, fez uma outra obra, encomendada para a Câmara da Régua, que essa é mais conhecida, mas eu não a tenho. Mas eu li, grande parte, está neste momento a decorrer nova edição da história. Eu penso que a Câmara da Feita Régua... por iniciativa da Câmara, certo? Eu penso que a Câmara da Régua reimprimiu. Sim, mas isso é uma coisa, mas o que eu estou a dizer é que neste momento está a ser feita uma nova História da Régua, por um professor de História. A que eu li era Apontamento, que era mais antiga, era do início do século. Eu tenho uma que é de 45. Esta era muito antiga. E havia lá em casa, eu li com muito gosto, não só por falar dos nossos antepassados, mas pela história em si própria. Ele contava até coisas romanas. Eu, já agora que falávamos disso, eu lembro de dizer que nas obras que se fizeram aqui na Quinta, chamados Sacramentos, apareceram ânforas romanas e muitas moedas romanas. As moedas foram dadas a nós, parte delas, e nós, agora brincávamos e dávamos aos amigos na escola, etc. Quer dizer, as ânforas romanas eram partidas por São Manuel, o nosso caseiro. Eu pegava numa que partia, achava muita graça aquilo. Quer dizer, não havia nem então a cultura que há hoje, não é? E o meu pai encontrou aqui umas escadas romanas também, junto ao rio, ou perto do rio. Não sei bem, nunca mais ouvi falar no assunto, que eram uns degraus que correspondiam ao escatório, uma coisa parecida com o parapente. Juntam, portanto, que ia lá. E havia muito medo, não sei se repete isto, mas na altura, nestas escavações nos Sagramentos que se fizeram, uma altura qualquer descobriu-se uma espécie de pia em pedra de lavar, de ter sido para lavar roupa. E as pessoas ficaram com medo, porque se fosse dado valor àquilo, o que as autoridades faziam imediatamente era embargar a obra e não podia haver mais nada. E eu fui logo meter, não há sagramento, não há vinha, Eu soube depois que alguém, não sei quem, alguém mandou enterrar a pia novamente e aquilo acabou. O que me faz lembrar em Borba, em Vila Viçosa. Cada vez que se abre, ainda hoje, não sei se ainda hoje, mas há 20 anos, cada vez que se abre um buraco para a procura de mármore, a cada passo se encontram restos de esculturas em mármore do tempo romano. Que ao contrário do que se imagina à primeira vista, que vêm buscar o mármore, metem o mármore em cima de cabos de luz e levam para Roma. Não, vinham os escultores no sítio, trabalhavam, faziam as esculturas e depois as esculturas, o que faz sentido, que eram muito mais levezinhas e muito mais transportadas. Cada vez que agora, nos últimos 50 anos ou 100, aparecia uma cabeça, o resto de um pé, duas mãos, tiravam as peças, iam pô-las em dois jazigos abandonados, duas pedreiras abandonadas que acabavam, punham lá e avisavam a Câmara não, os movimentos nacionais. Descobrimos umas cabeças e tal. Então, e os movimentos nacionais voltavam a fazer um embargo naquelas pedreiras, porque senão se viessem essas cabeças todas, são dezenas de cabeças e de pés e de braços, e ainda estão hoje no castelo de Vila Viçosa, nos corredores. A gente anda por lá, tem um nomezinho, às vezes, a firma Luz Obel, a firma do Sr. Gonçalves, a firma do Sr. Santos, a firma do Sr. Pinho, que entregavam ali. Nós tivemos aqui uma história parecida com essa, penso eu. Ninguém quis fazer barulho à volta
ou porque não havia vontade, ou porque tinham medo que viesse alguém depois embargar as obras. Deixa-me só acrescentar, relativamente à propriedade do Palacete, dois pequenos apontamentos. Portanto, nós herdámos a casa em 54, mudámos para cá, viemos da Casa Amarela e viemos morar para aqui. A minha avó, já viúva, há muitos anos, com as filhas, e entre os 7 netos houve sempre uma ligação muito grande à família do meu pai, da minha mãe também, mas à família do meu pai ainda mais forte, chegamos até ao ponto da minha avó ter feito a cota disponível aos netos, tendo 3 filhas. Na altura podia-se, hoje só se pode fazer um terço, não sei se está aqui alguém da direita, mas hoje só se pode fazer um terço, não, tendo filhos. Na altura podia-se fazer 50%. Ela fez. É por isso que nós herdámos a casa diretamente, a casa não passou pelo meu pai. Esta casa veio diretamente da minha avó para a nossa propriedade. Duas pequenas coisas que eu também queria referir. A primeira é que esta casa esteve vendida, no dia 24 de abril de 74, estava vendida à Segurança Social. Havia preço, havia tudo, estava tudo finalizado e estava vendida, esperava-se a todo momento que se desenvolvesse isso. As tias hesitavam se deveriam continuar a morar aqui ou ir para um apartamento para o Porto, mas depois havia o problema da quinta, porque era só uma parte à volta da quinta, e depois, com o 25 de abril, a coisa acabou. Com o fim da vida das minhas tias solteiras que ficaram aqui a viver, com a reforma do meu tio Caetano, que quando chegou à idade foi morar definitivamente para Poiás, para a Quinta da Moca, como a doutora sabe, e nós fomos confrontados com um problema sério, que é o problema como é que sete barretos que não moram cá, que não estão cá a viver, vão conservar uma casa que tem o limite de altura, que tem o seguro, que precisa de obras, desde-nos 7.000 contos para reparar o telhado e a claraboia, e era completamente impossível. E então começou a andar entre nós, a casa ficou desabitada, passávamos aqui, evitávamos olhar, o meu quarto então, aquele de cima do lado direito, metia água ainda por cima para me irritar ainda mais, metia água, via-se a água a escorrer, e nós entramos numa deriva de é preciso vender e na régua, só a Câmara é que pode comprar, não é? A Casa Douro não iria comprar, é as duas coisas que havia aqui na régua na altura. E fizemos longas abordagens com o seu antecessor Renato, o professor Renato, para comprar. E foi sempre muito difícil por causa do problema da verba, disto, daquilo e daquilo outro. Inclusive o meu irmão António, aqui presente, ficou tão magoado com o assunto que propôs vendermos o palacete por €1 à Câmara da Régua. Lá está, é fácil para uns, mas os outros 6, alguns dos outros 6, ou os outros 6 todos, acharam, calma aí com o euro, calma com isso. Pronto. E depois foi com o engenheiro Álvaro Mota que a coisa se resolveu, e fico felizmente, porque se pôde preservar a casa, e a gente hoje pode passar aqui, quer de um lado, quer do outro, e lá em cima na Casa Bar não podemos passar, que é uma dor de alma, não é? Não sei se tem mais casas, se herdou mais casas deste género. Agora, só informação, a Casa Bar é propriedade do IPDP. Sim, eu sei, nós sabemos isso. Nós quando olhávamos para si, não era? Não, mas é só para dar, mas é evidente que sendo património do Conselho, é um problema também meu, independentemente de quem é propriedade, quem é responsabilidade, quem é a propriedade. Eu há cerca de 3, 4 anos, estávamos a transitar o quadro comunitário, fiz uma abordagem ao Sr. Presidente do IBDP e depois promovi algumas reuniões também com o Presidente da Comissão de Coordenação, portanto fizemos reuniões a 3, e temos para além um projeto comum que é criar ali um centro de formação de vinhos do Douro e Porto. Portanto, tudo o que tem a ver com a formação de vinhos, ações, que muitas são dinamizadas no Porto, e mesmo ao IBDP não tem condições para isso, portanto, lógica em que há, também vamos integrar a universidade nisto, é que neste quadro comunitário existe algum centro de formação, e mesmo até dizer tecnológico ligado ao setor da vinha,
com o IVDP como principal promotor, mas tendo aqui a missão de coordenação essa disponibilidade para afetar recursos para que isso seja uma realidade. Nós conseguimos ir para esses recursos, penso que o IVDP depois também, e nós temos uma administração central que faz aqui na região do Douro uma coisa única, que é, não somos a única região do país em que se paga uma taxa ao IVDP para a promoção, para a certificação e para a fiscalização, e esse valor fica cativo no Ministério das Finanças, portanto nós vamos chamar para aí 12 milhões de euros. A ser coisa única, é a coisa única no país. Desse valor? O valor está lá cativo, só outra vez. Eu tenho enormes expectativas no atual Ministro das Finanças, da Agricultura, que de facto veio diretamente desempoeirado, veio de uma lógica completamente diferente, e quando foi confrontado com isso, também ele confirma que de facto isto até há aqui uma certa dose de ilegalidade, porque nós quando pagamos uma taxa pressupõe um serviço. Exatamente. Portanto, não é isso, não passa a ser um imposto, portanto isso aqui pressupõe um serviço. Aqui nós não temos serviço e o valor fica efetivo no Ministério das Finanças, esperamos que isso também se desbloqueie. Portanto, não é por falta de recursos financeiros que o IVDP não pode participar e entrar neste projeto, sei que eles inclusive já têm o objetivo, já ao princípio também fornecemos a aquisição de população, portanto nós nos próximos tempos esperamos poder arrancar com o projeto para poder fazer a obra desde quadro militar e criar ali no fundo, é a reposição da história também, mas trazê-la também àquilo que é a história da região e algo que a região também decida para este centro de formação. Sr. Presidente, só para corrigir a situação. Neste momento estavam cativos 15 milhões de euros. Eu penso que já não estão, porque e que foi feita agora uma libertaram cerca de 3 milhões, ou coisa assim agora há pouco. De qualquer maneira, continua a haver uma grande verba lá. Aliás, nós continuamos aqui a permitir, eu ainda tive há cerca de 15 dias, para ser assim um bocadinho progressivo, digamos, porque de facto isto acho que quem é daqui tem de sentir isto de uma forma diferente, continuamos a permitir que mesmo em relação à Casa do Douro, que faz parte da nossa história, que se enxovalhe o nome da Casa do Douro. Porque quando admitimos que se diga que a Casa do Douro tem mudado de dívidas e que o problema da Casa do Douro foram as dívidas, foram as gestões, estamos a mentir, estamos a escamotear as verdadeiras razões pela qual a Casa do Douro chegou ao ponto em que chegou. Mas, principalmente, escamotear que a Casa do Douro tem dívidas, mas tem um património que é todo ele dos dourienses, não houve aqui o Orçamento de Estado, não veio cá financiar nada, e tem património para pagar as suas dívidas e ainda tem remanescente para poder ressuscitar e para poder ter ali uma Casa do Douro de serviço, no fundo, da lavoura douriense. E, portanto, continuamos muitas vezes lá em baixo, naquele feudo que há, porque o país continua. Neste momento eu costumo dizer que ele está deslocado para o litoral e inclinado para a capital e depois nós continuamos a ter no fundo, o país assim há muitos anos e cada vez se acentua. Portanto, eu não, quando estou lá faço questão, não consigo admitir que se continue a achar que enxovalhar o nome da Casa do Douro foi construída cá, por quem cá está, foram por viticultores, foram todos aqueles que construíram esta região, que ainda hoje é património da humanidade, se deve a quem a construiu e quem a manter e quem a mantém durante estes anos todos. E nós muitas vezes esquecemos desses. Andamos aqui todos, ou esquecem-se. Anda-se cá, o turismo é uma realidade sem dúvida, há investimento no turismo, vai muita gente visitar isto, os barcos fazem o rio, a restauração vai tendo uma dinâmica interessante, investimentos imobiliários, tudo. Esquecemos é que a essência de tudo isto, o elemento fundamental disto, são aqueles agricultores do produtor que mantêm este património, porque no dia em que nós tivermos condições de dar sustentabilidade para que isso se mantenha, tudo o resto cai. Claro. E nós ainda continuamos a ter aqui um país um bocado à deriva e um bocado assim, que desconhece esta realidade, que é fundamental para esta região de Douro. Terminaria dizendo que foi uma tarde muito agradável, muito enriquecedora de memórias que se desfiaram, informações que se obtiveram, que são para nós muito importantes, ficam registadas e fiquei a saber duas coisas. Uma é que os espanhóis vendem vinho para a região. Não, que eles, há 140 anos,
vendiam Já. às coisas, isso não é possível. No mês em que já se faz. Sim, sim, claro. E é interessante e é muito recorrente, inclusive na história dele, a gente ver que a realidade é como se não acompanhasse o tempo, porque as situações que são relatadas há 140 anos são as mesmas de hoje, mas acho que é assim que se aprende e é isso que faz com que também sinta necessidade de ler. Outra coisa que eu soube e que posso, se calhar, dizer é que temos a biblioteca aqui graças ao município de Abril, porque senão a geração social aqui estava a ser vendida e não foi. Exato. Portanto, eu sei onde estava no 25 de Abril, o Fernando Moreira também sabe, os senhores também sabem, onde estava no 25 de Abril. Aquela pergunta já muito tradicional do Herman, né? Onde estava no 25 de Abril, exatamente, Batista Bastos. Ainda bem que naquele dia aconteceu aquilo, porque isso é que permitiu que a gente hoje esteja aqui a biblioteca. Exatamente. E são estas as memórias que nos fazem ser e portanto, acreditar, porque mostra que somos resilientes, resistentes e que também sabemos para onde ir. Temos aqui, por exemplo, nesta sala. Muito obrigado a todos. Obrigado.